Daí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o problema que a gente chama na física de seta do tempo, né? E como ele pode ser solucionado com algo que vocês estudam aí, que é a segunda lei termodinâmica e o conceito de entropia. Precisam de algo além, que é cosmologia, vocês não estudam isso, né? Mas cosmologia é um ramo da física aí que trata de explicar como o universo surgiu, qual que é o destino final do universo, como é que o universo evoluiu ao longo do tempo, entre outras coisas. E esse ramo da física ele vai também nos auxiliar a solucionar esse problema da seta do tempo, certo? Então eu vou começar apresentando o que é o problema, né? Esse problema ele deriva, né? Ele está muito relacionado com o que a gente experiencia todos os dias, porque o que a gente experiencia é que existe um certo sentido para o tempo. As coisas acontecem numa certa ordem. Por exemplo, vocês nunca viram, né? Quebraram lá um ovo, está lá no chão, o ovo ele pegar e se recompor e parar de novo ali na mesa perfeita. Sempre acontece o contrário. Eu posso quebrar o ovo, né? Os ovos se quebram, mas eles não se recompõem assim espontaneamente. Certo? Então existe uma certa ordem para as coisas. Né? A gente envelhece, a gente nunca fica cada dia mais novo. Né? Existe um certo sentido para a ordem dos eventos. Né? Então existe um certo sentido para o tempo. Né? As coisas vão do passado para o futuro. Bem, só que nas leis da física clássica não existe nenhuma restrição para a gente fazer as coisas funcionarem da forma contrária. Ou seja, eu pegar e ir do futuro para o passado. Existe nenhuma restrição das leis físicas, elas funcionam nesses dois cenários. Né? Elas são, a gente fala de simétricas em relação à inversão do tempo. Ou seja, eu posso ir tanto do futuro para o passado, quanto do passado para o futuro. Pelas leis da física clássica não tem nenhuma restrição quanto a isso. Certo? Isso é algo que contradiz, né, o que a gente experiencia todos os dias. Então como é que a gente pode solucionar isso? Né? E essa solução ela vem, né, da segunda lei da termodinâmica, como eu falei para vocês, e aí utilizando o conceito de entropia e parte um pouco de cosmologia. Eu vou começar aqui falando então, um pouquinho com vocês sobre entropia, não vou me aprofundar muito, tá? Mas o que é a entropia? Como é que a gente pode entender a entropia? Entropia a gente pode definir, não sei se vocês já viram essa definição, mas ela pode ser definida da seguinte forma, né? Ela é uma medida da desordem no sistema físico. Por exemplo, se eu pensar num refrigerante, certo? Uma garrafa de refrigerante. A gente tem lá que o gás está confinado, né? Lá no refrigerante quando ele está fechado. Quando eu abro ali o refrigerante, ele se dispersa para o ambiente, né? E como é que a entropia se relaciona com isso? Quando eu tenho ali que o gás está fechado, confinado ali, né? A garrafa está fechada, o gás está confinado naquele espaço ali. Eu tenho um menor espaço que comparado quando o gás se dispersa, certo? Ele está confinado ali na garrafa, então os seus átomos eles têm menor espaço para ocupar. Existe uma quantia menor das configurações possíveis dos seus átomos ali dentro da garrafa, comparado, né, quando o gás se dispersa. Se o gás se dispersa, agora eles estão ocupando um espaço maior, então os seus átomos podem ocupar um espaço maior e o número de configurações possíveis aumenta. Então, eu tenho que, no caso, quando o gás está confinado ali, a entropia é baixa. Por quê? Porque ali, nesse caso aí, o sistema está mais ordenado. Eu tenho um menor número possível de configurações dos seus átomos. Agora, quando o gás se dispersa, quando eu abro a garrafa e o gás se dispersa, a entropia é alta, porque aumentou o número possível de configurações dos seus constituintes, que no caso são os átomos, certo? Porque ali agora os átomos desse gás têm mais espaços para ocupar, então eu tenho um número maior de configurações possíveis. Então a gente pode entender a entropia dessa forma, né? Como uma medida da desordem no sistema físico. E a segunda lei da termodinâmica, ela nos diz que a entropia ela sempre aumenta. A variação da entropia ela é positiva e nunca negativa. Né? Ou seja, isso significa dizer
que a entropia de um sistema físico vai sempre aumentar, certo? A entropia a gente representa pela letra S, né? Isso quer dizer que a variação da entropia ela nunca vai ser negativa, ela sempre vai ser positiva, ou seja, a entropia sempre aumenta. Então sempre eu vou de um estado que está mais ordenado para um estado mais desordenado, certo? Bem, então a segunda lei da termodinâmica ela nos dá essa certa, né, direcionalidade aí para a entropia. Sempre vou de um estado de baixo que está mais de um estado de mais ordenado para um estado de maior desordem, certo? Bem, o que isso tem de relação com o acerto do tempo, né? Com esse problema que eu estava falando para vocês? Como que isso relaciona? Bem, a gente viu que pelas leis da física clássica a gente não tem nenhuma distinção aí quanto ao passado e o futuro, né? Eu posso fazer, por exemplo, não tem nenhuma restrição quanto eu ter trabalhar com o tempo numa certa direção, do passado para o futuro. Eu posso fazer o contrário pelas leis da física clássica. Agora, pela segunda lei da termodinâmica, a gente tem uma certa... A gente pode, por exemplo, distinguir, né, o passado e o futuro, dizendo que no passado as coisas eram mais ordenadas e no futuro as coisas são mais desordenadas. De tal forma que pela segunda lei da termodinâmica eu tenho que as coisas vão no estado mais ordenado para o estado mais desordenado, eu tenho que as coisas vão do passado para o futuro. Então pode parecer que a segunda lei termodinâmica ela nos permite solucionar esse problema da seta do tempo, porque ela nos diz que, por exemplo, no passado, né, se eu tratar o passado como sendo no passado as coisas estão mais ordenadas e no futuro mais desordenadas, eu tenho que, pela segunda lei da termodinâmica, como a entropia sempre aumenta, as coisas vão de um estado mais ordenado, do passado, para um estado mais desordenado, para o futuro. Então, ela permite, né, até certo ponto, solucionar esse problema a certo tempo. Mas tem uma questão que é nesse ponto que a gente vai precisar da cosmologia, porque esse conceito de entropia da segunda lei termodinâmica por si só não permite solucionar esse problema a certo tempo. Por quê? Como eu falei, né, pelas leis da física clássica, não tem nenhuma restrição quanto ao sentido do tempo. Eu posso tratar as coisas como sendo indo do passado para o futuro ou do futuro para o passado. E da mesma forma, eu poderia, por exemplo, dizer que no passado as coisas estavam mais desordenadas, né, e no futuro as coisas estão mais ordenadas. Então, eu não consigo, só pelo conceito da entropia e a segunda lei termodinâmica, eu não consigo distinguir agora o passado e o futuro e dar essa direcionalidade. Porque as leis da física clássica, elas são simétricas em relação a essa inversão do tempo. Porque elas não colocam nenhuma restrição quanto ao tempo ter um sentido, certo? Então, por si só, essa segunda lei termodinâmica, ela não nos permite explicar essa simetria do tempo, né? Esse sentido que as coisas vão do passado para o futuro. E aí que entra a cosmologia. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, considerar que no início do universo, né, quando o universo surgiu, as coisas eram mais ordenadas, e agora, no momento que a gente está, as coisas são mais desordenadas, ou seja, o universo lá no início era mais ordenado do que é hoje, né, ele vai ser mais desordenado no futuro, aí eu tenho, né, que eu posso agora solucionar esse problema a certo tempo, porque no passado eu tenho agora as coisas eram mais ordenadas, né, no início do universo, e a entropia vai sempre aumentando, e eu vou tendo que a desordem do universo vai aumentando. Então eu consigo dar sentido para esse problema de que existe um certo sentido para o tempo, né? As coisas vão do passado para o futuro. E é justamente o que se tem na cosmologia, né? No início do universo, o universo era mais ordenado, né? Era composto basicamente por gases, né? A maior parte hidrogênio. E lá no início do universo, as coisas eram mais ordenadas do que eram hoje. Então o universo surgiu com entropia baixa, né? Lá no início do universo, a entropia era baixa, ela foi sempre aumentando. Então agora a gente tem esse sentido para o tempo, né? Lá no passado as coisas eram mais ordenadas, e agora, né, no momento presente são mais desordenadas, e no futuro vai ser mais desordenado ainda, certo? Então, juntando a cosmologia e a
segundo a lei da termodinâmica, eu posso solucionar esse problema da seta do tempo, certo? Mas agora resta, né, o enigma, né, esse mistério de como que o universo pôde surgir com uma entropia baixa, né? Resta ainda saber como isso pode ser solucionado, né? Como é que a gente pode ter que no início do universo, né, o universo era mais ordenado, né, mas isso é assunto da cosmologia e foge aqui da nossa discussão de hoje. Então, pessoal, espero que tenha ficado mais ou menos claro esse problema a certo tempo e como ele pode ser solucionado. Se quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem colocar nos comentários. Eu posso indicar para vocês alguns livros que tratam desse assunto, assim, para vocês se aprofundarem. Aqui a minha ideia era fazer uma discussão um pouco mais rápida, assim, não muito profunda, né? Eu sei que pode ter parecido um pouco abstrato em alguns momentos, mas qualquer dúvida vocês deixem nos comentários que eu vou responder. Obrigado pela atenção, então, pessoal, e até a próxima.